Fala galera, uma boa tarde, bom dia, boa noite a todos vocês, meus amigos inscritos no canal Chacal React. Um beijo, um abraço especial a todos vocês, muito obrigado pelo apoio que vocês têm dado aqui no canal. A você que não é inscrito, mas que acompanha o nosso trabalho, meu muito obrigado também. Chegar no momento que você se achar que pode fortalecer a gente aqui no canal, inscreva-se no canal. A todos, deixa o seu like, deixa um compartilhamento. Quem puder, torne-se membro do canal, faça um super stick, um super chat. Quem não puder contribuir com o super stick, um super chat, ou tornar-se membro do canal, assinatura a partir de R$ 5 por mês, você fortalece a gente com seu like, ajuda muito. Com seu compartilhamento, compartilha nossos vídeos nas redes sociais. Deixa um comentário aqui nos nossos vídeos. Pois bem, galera, hoje, quarta-feira, 26 de março de 2025, ontem a seleção brasileira, infelizmente, né? A nossa seleção brasileira perdeu. E o problema, como eu disse ontem durante a transmissão, não é nenhum demérito perder para a Argentina, não. Não é nenhuma desonra perder para a Argentina. Não há nenhum demérito, desonra perder o título pro Corinthians, pro Flamengo, pro São Paulo, pro Cruzeiro, pro Palmeiras e vice-versa, pro Inter, pro Grêmio, pro Vitória, pro Bahia. O problema é a forma vergonhosa e vexatória com a qual a seleção brasileira perdeu ontem, sendo completamente dominada, né? O senhor Rafinha querendo fazer graça, né? A zoação ficou para nós, torcedores. Jogadores não, os jogadores têm que ter respeito. Zoa quando entrar em campo, quando a bola estiver zoando, vai lá no pé do ouvido do cara e irrita o cara. Tenta tirar a concentração do cara. E a seleção brasileira ontem, infelizmente, foi dominada pela seleção argentina. E conforme eu venho sempre falando, precisamos de uma comissão técnica para a seleção brasileira. E você não precisa ser palmeirense para ser a favor, não. Você precisa torcer pela seleção brasileira. Você precisa ser um brasileiro e torcer pela seleção brasileira, ou uma pessoa que gosta, que acompanha a seleção brasileira. A única seleção pentacampeã do mundo. A única seleção a disputar todas as Copas do Mundo. Então nós precisamos que o Brasil volte a ocupar o seu lugar de destaque, o seu devido lugar de destaque e de respeito. Temos toda a capacidade, temos plena capacidade de conquistar essa Copa do Mundo. Temos toda a capacidade, temos elenco, temos grandes jogadores, tanto na Europa, tanto quanto aqui no futebol brasileiro, no futebol regional aqui, atuando em outras equipes na América Latina, na Europa. Então nós só precisamos de um técnico, cara. E chegou a hora da CBF, senhora CBF, tá na hora de você fazer o convite a Abel Ferreira. Abel Ferreira hoje é o maior e melhor nome para estar à frente da seleção brasileira. Significa que vai dar certo? Eu não sei, cara. Mas a gente temos que tentar. Vai esperar o que? A seleção brasileira perder a próxima, tomar outro fracasso aí, sair de fora da zona de classificação? O Tite, como eu sempre falo, o Tite não. O Dorival é um bom técnico. O Dorival tem capacidade de treinar qualquer clube aqui no Brasil. Tem capacidade. Mas para a seleção brasileira, não. O Tite, quando estava na seleção brasileira, levou o filho para ser assistente técnico. O Dorival vai para a seleção brasileira e leva o filho para ser assistente. Aquilo ali virou o quê? Cabine de emprego, de família? Virou o quê? Um núcleo familiar? Cada um que torna técnico, aí leva o papagaio, a periquita, o passarinho, o cachorro, o amante, a avó, bisavó, o filho, o neto. Que é isso? Tem capacidade? Tem qualidade? O filho do Dorival, ele já atuou em alguma comissão técnica aí que o pai não estivesse presente? De uma forma independente? Tá bom, acabou, cara. Nós precisamos de um técnico que tenha o controle e o domínio do grupo da seleção brasileira. Então, essa fragilidade da seleção brasileira começa extracampo. Ontem foi uma derrota coletiva, uma derrota institucional da CBF e do futebol brasileiro como um todo. Então precisamos urgentemente colocar Abel como técnico da seleção. Hoje é o único nome. É o único nome. É o único nome mais preparado, é o melhor treinador em atuação no Brasil. Vai dar certo? Não sei, mas devemos tentar.
Nós não temos nenhum compromisso com o erro. Nós não temos nenhum compromisso com o erro. O errar é humano. Mas o persistir no erro já não é, né? Então nós não temos nenhum compromisso com o erro, não. Precisamos urgentemente despertar o orgulho do povo brasileiro pela seleção brasileira. Aí vai lá na Argentina, é dominado. Um jogador tudo praticamente sem eira nem beira, um bando de jogadorzinho mimado, que não estão nem aí para a seleção, estão só preocupado com suas redes sociais, com a sua vida pessoal e que se dane a seleção brasileira. O senhor Rodrigo some. O Rafinha, o Vinícius Júnior ainda aparece. Errando ou acertando aparece. Agora o senhor Rodrigo, o que o senhor Rodrigo vem fazer na seleção brasileira? Será que a seleção brasileira tem compromisso com o Real Madrid e com o Barcelona? Há algum contrato aí, alguma cláusula contratual que obriga a ter esses jogadores na seleção brasileira? Há alguma pressão de empresário para que esses jogadores sejam convocados? Não, cara, nós precisamos urgentemente. E o que eu sempre falo também, precisamos adequar o calendário brasileiro com o calendário europeu. Eu sou contra, vou falar mais uma vez, contra os estaduais. É preciso acabar com os estaduais, com os regionais, que já não tem mais nenhuma importância para os grandes clubes. Hoje, a relevância de Palmeiras, Corinthians, Flamengo, São Paulo, Atlético, Botafogo e assim por diante, a principal é a Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil. Ou acaba com os estaduais e com os regionais, para que possa adequar o calendário brasileiro com o calendário europeu, que vai refletir na seleção brasileira. Você vai ter mais tempo para treinar. Aí você fica pegando um catado da Europa, um catado do Brasil e coloca junto. O estilo de jogar no futebol europeu é um, o estilo de jogo no futebol brasileiro é outro. Aí você mistura tudo numa seleção brasileira, com 2 dias de treino, você acha que vai dar algum resultado? Hoje não é mais só a qualidade, não. Hoje o futebol é coletivo. Antes, você só precisava de um Pelé, de um Romário, de um Rivaldo, de um Ronaldo, de um Ronaldinho. Você só precisava de um Djalminha, de um Palinha, de um Raí. Você só precisava de um bom batedor de falta, de um Branco, de um Juninho Paulista, um Juninho Pernambucano. Entendeu? Agora não mais. Hoje, no futebol japonês, no futebol árabe, o futebol evoluiu. E nós continuamos dependentes de um novo Messi, de um novo Romário, de um novo Ronaldo, de um novo Rivaldo, de um novo Pelé, de um novo Garrincha. Então é por isso que deve acabar com os estaduais e com os regionais, ou reformular esses campeonatos para se adequar ao futebol europeu e refletir na seleção brasileira, dando mais tempo de convocação e de treino. E de treino por parte do técnico brasileiro. Então, Abel Ferreira, na seleção brasileira o mais rápido possível. O Dorival não tem as qualidades necessárias para dirigir a seleção brasileira numa Copa do Mundo, não. Para as eliminatórias, o Brasil até vai conseguir. O Brasil vai conseguir, não por competência dessa comissão técnica, dessa CBF e dos jogadores, mas pela incompetência de outras seleções que vão conseguir ser mais incompetentes que a seleção brasileira. E aí a gente vai, tirando a Argentina, Uruguai e Colômbia, a gente vai ficar ali em quarto, quinto colocação. Então o problema não é a forma da derrota, o problema não é a derrota, é a forma com que nós perdemos ontem contra a Argentina de maneira vexatória. Então, pessoal, é preciso urgente. Ainda há tempo. Temos bons jogadores. Precisamos ter um maestro, que é o técnico. É o técnico que tem que ter o controle do time. O Abel tem o controle do elenco do Palmeiras. O Felipe Luiz tem o controle do elenco do Flamengo. O Zubeldia tem o controle do elenco do São Paulo. Entendeu? O Vojvoda tem o controle do elenco do Fortaleza. O Rogério Ceni tem um controle do elenco do Bahia. Então nós precisamos ter um técnico, uma comissão técnica forte. Foi convocado, se jogar,
Beleza, se não jogar, tchau, papai. Se não jogar, tchau. E eu considero que o Neymar tem espaço na seleção brasileira. Agora tem que saber se o Neymar de fato quer servir a seleção brasileira ou quer só ser servido como ele votou pro Santos para ser servido e não para servir ao Santos. E aí, Neymar, como é que vai ser? Eu acredito que nós precisamos de você, só que a pergunta que se faz é: podemos contar contigo? Será que você de fato ainda tem a ambição de colocar o seu nome nas listas dos grandes jogadores do futebol brasileiro que atuaram pela seleção brasileira, sendo campeão do mundo? Será que podemos? Então é isso, galera. Um forte abraço. Amanhã tem Palmeiras e Corinthians pela final do Paulistão, na Neoquímica. Tô confiante na virada do Palmeiras. Vamos virar esse jogo. E espero que a CBF faça o convite pro Abel, pô. Faça o convite pro Abel. Não quer dizer que ele vai dar certo, não. Mas pelo menos a gente vamos tentar. Nós não temos nenhum compromisso com o erro, não. Não pode persistir no erro. Um forte abraço a todos. Você que chegou até o final, muito obrigado. Você deixou o seu like, obrigado. Você é inscrito, obrigado. Você que é membro do canal, se não for, torne-se membro. Faça uma contribuição para o canal. Compartilhe os nossos conteúdos. Inscreva-se no canal e deixe o like. Um forte abraço a todos e até amanhã. Palmeiras e Corinthians. Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena.